Irmãos, convido vocês para abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículos 24 a 29. Diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Um chamado à mordomia. Então, a obra de Cristo na cruz também nos convida à mordomia cristã, ao serviço. E é isso que nós vamos ver aqui. Eu queria antes só esclarecer duas coisas. Fala sobre mistério aqui, né? E quando aparece a palavra mistério, a gente fica curioso. Quando aparece duas vezes, a gente fica mais curioso ainda. Porque mistério nos lembra de algo escondido, né? Poucas pessoas sabem, um segredo, algo que precisa ser revelado. E Paulo está falando sobre a revelação desse mistério, algo grandioso e maravilhoso, que deixou de ser mistério. Mas para quem ainda não ouviu a pregação da palavra de Deus, continua sendo um mistério. E esse mistério é o anseio mais profundo da nossa alma. É ser amigo de Deus. É ter acesso ao Deus que é o nosso Criador. Ao Deus que é o nosso sustentador e ao Deus que é o nosso Redentor. E nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o mistério que foi revelado. Mas o texto também fala sobre sofrimento. E parece que combina muito sofrimento com mistério. Só que tem uma expressão aqui que chama a atenção, né? No versículo 24. Eu queria só esclarecer isso antes, para vocês não ficarem com isso na cabeça, né? No versículo 24, diz assim: Paulo diz que ele se alegra nos sofrimentos que ele tem, por causa da igreja de Jesus, e ele fala que ao fazer isso, ele está preenchendo o que resta das aflições de Cristo, na carne dele, a favor da sua igreja. É um texto que às vezes não parece simples de entender. Às vezes algumas pessoas podem pensar assim, quer dizer então que tudo que Jesus fez na cruz não é suficiente? Eu vou ter que sofrer um pouquinho também, para que os meus pecados sejam expiados, né? Sejam perdoados, né? Não é isso que Paulo está falando, de maneira alguma. Mas o que ele está falando é que a vida cristã nesse mundo, seguir a Cristo nesse mundo, envolve enfrentar algumas aflições, alguns sofrimentos. Essa é a nossa tônica, é a marca da vida cristã. Tanto porque haverá muita oposição ao Evangelho, então já é uma luta, né? Nós estamos inseridos no mundo que não ama o nosso Senhor, continua em rebeldia contra Ele, assim como nós fomos anteriormente. Então vai haver oposição, dificuldade, lutas, dores, mas também o nosso Senhor Jesus Cristo nos advertiu. Quanto mais próximo a vinda dele, maiores serão os sofrimentos. Tanto para os crentes, quanto para esse mundo. Mas o meu foco
não é no sofrimento. E eu não queria focar com vocês no sofrimento essa noite, não. Eu queria focar com vocês no dom, que é o que Paulo faz aqui. A ênfase não é o sofrimento, embora o sofrimento esteja presente. Ele estava preso por pregar o evangelho, ele estava sofrendo por causa disso. Ele tinha sido privado da liberdade de ir e vir para onde queria, simplesmente por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Mas a ênfase de Paulo aqui não é o sofrimento dele. O sofrimento dele aqui é um mero detalhe. Porque apesar de estar preso e sofrendo, ele tem alegria no dom que Deus deu para ele. No ministério que Deus deu para o apóstolo Paulo. E ele sabia muito bem qual era o ministério dele, qual era o dom dele. E eu pergunto para você, você sabe qual é o seu dom? Você conhece seu dom? Você sabe falar qual que é ele? Vamos facilitar, né? Às vezes dom parece um negócio muito especial, né? Se você não é pastor, não é missionário, talvez fica meio difícil, né? De falar qual é o seu dom. Às vezes a gente enxerga dom só como isso, né? Mas existem diversos dons, capacitações que o Espírito concede ao seu povo, a lista é enorme. Mas nós podemos falar também essa noite em talentos. Talvez fique uma linguagem mais acessível a nós, né? Habilidades. Habilidades que Deus deu para você. Parece que algumas já estão inatas em você, né? Parece que algumas coisas você começa a fazer, você faz com muita facilidade, enquanto outros têm muita dificuldade. Mas você recebeu essa habilidade, você não sabe nem explicar como. Outras você foi desenvolvendo, aperfeiçoando, se conhecendo ao longo da vida. E outras você ainda nem sabe que tem. Você vai descobrir mais para frente ainda. Mas também nós podemos pensar, além de dons, talentos, podemos pensar em recursos. Quais são os recursos que Deus derramou na sua vida? E eles não são iguais, eles não são igualitários. Deus derrama recursos sobre o seu povo, sobre as pessoas. Quais são os recursos que Deus te deu? Em várias áreas da vida, você pode imaginar, né? Talvez em uma área da vida você tem muito recurso. Talvez em outra área você tem pouco, né? Quais são os recursos que Deus derramou na sua vida? Mas a gente pode pensar até mesmo em oportunidades. Boas oportunidades que Deus concedeu para você. Sabe aquele negócio que às vezes você está na hora certa, no lugar certo, e você é a pessoa certa para aquilo que é necessário? Até isso Deus concede para as pessoas. E, gente, olha que impressionante. Jesus disse para Pilatos exatamente isso. Um pouco antes dele ser crucificado, Pilatos, o governador de Jerusalém, olhou para Jesus e falou assim: você não vai falar nada para mim? Você não sabe que eu tenho poder para te libertar ou para te mandar para a cruz? Aí Jesus responde para Pilatos: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fora dado. Olha só, até a autoridade, o poder que Pilatos tinha, inclusive sobre o Senhor Jesus naquele momento, quem deu isso para ele foi o próprio Deus. É Deus que dá. João Batista fez a mesma coisa. João Batista estava ensinando os seus discípulos acerca da generosidade, da bondade do nosso Criador, do nosso Salvador e do nosso Rei. E ele disse assim para os discípulos dele: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tudo vem do céu. Tem alguma coisa boa na sua vida que você olha para ela e você se alegra? Que você tem prazer? Ou que você fala assim, pelo menos isso eu fiz bem nessa vida, ou eu faço bem nessa vida? Isso vem do céu. Isso vem de Deus, é presente de Deus para você. Vou dar outro exemplo, para vocês verem. São abundantes as referências nas Escrituras. Tiago, irmão de Jesus, apóstolo, também disse a mesma coisa, instruindo a igreja sobre as dádivas dos dons de Deus. Como que eles são dados? Como que eles são repartidos? Como que Deus faz isso? E aí ele diz assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e
Todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tem alguém que se admira, que faz algo muito bem? Ele recebeu essa dádiva de Deus. Essa dádiva, esse dom vem de Deus. Qual que é o seu dom? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus recursos? E quais são as oportunidades que Deus tem te dado? Dia após dia. Não quer dizer que ter basta, né? Que receber basta. A Bíblia mostra várias vezes que nós fazemos muita coisa errada com as boas dádivas que recebemos do Senhor. Esses dias eu vi um meme muito legal. Quer dizer, é triste, mas é legal. Tinha um corredor, e aí ele passa por aquele posto de hidratação. Acho que o Marum sabe muito bem disso, ele era um ciclista. E aí passa por aqueles postos de hidratação, ele está pedalando, né? E tem que pegar e se hidratar, e pegar a garrafinha de água. E ele vai pegar, e vão estendendo para ele, e ele tenta pegar a primeira, não consegue, tenta a segunda, não... Ele faz isso umas 5 vezes, ele não consegue pegar nenhuma garrafinha, e ele perde a hidratação ali. E aí o meme era assim, está aparecendo a minha vida, né? Vai aparecendo oportunidade, e eu vou desprezando ela. Vou jogando ela fora. Pode acontecer isso com a gente. Pode acontecer isso. Às vezes a gente despreza aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, por vários motivos diferentes. Às vezes um desses motivos é por ignorância. Não reconhecer o que Deus me deu. O que Deus colocou diante de mim. Qual que é a dádiva de Deus? Outras vezes é porque eu fico com o olho gordo. Eu fico olhando para o vizinho, eu queria ser o vizinho. E eu esqueço de reconhecer que Deus me fez. Que Deus deu coisas peculiares para mim. E que eu preciso aprender a me contentar, a me satisfazer com aquilo que Deus colocou na minha vida. Podem ter outros motivos. Mas olha que legal. Paulo conhecia muito bem o dom dele. O dom que o apóstolo Paulo recebera tinha um endereço claro, certeiro. O endereço, como ele ia aplicar e exercer aquele dom, eram através do serviço aos gentios. E sabe quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Um judeu servindo não judeus. Esse era o ministério de Paulo. Esse era o dom que Deus tinha dado para Paulo, para falar, para ensinar a palavra de Deus àqueles que nunca tinham ouvido, aqueles que eram ignorantes, aqueles que não tinham acesso, aqueles os quais os seus próprios compatriotas se recusavam a falar e a anunciar. O apóstolo precisava anunciar o evangelho aos gentios. Ele precisava adverti-los quanto aos erros. E ele precisava educá-los nessa nova vida em Cristo Jesus. Olha que trabalho, que desafio. Deus tinha capacitado o apóstolo Paulo para fazer isso. E para treinar outras pessoas que receberam o mesmo dom para fazer esse serviço, essa tarefa. E graças ao trabalho do apóstolo Paulo, dos seus companheiros, e desse trabalho que vai perpetuando geração após geração na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos reunidos aqui. Por causa dessa dádiva. Por causa desses irmãos que receberam o dom e se dedicaram com zelo ao exercício desse dom. Aí vem uma pergunta para nós. Qual é o propósito do dom? Quais são os propósitos dos talentos? Dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Qual que é o propósito disso? Para que serve? Para que Deus coloca essas coisas nas nossas mãos? Com certeza, não é para a gente ter uma vida fácil. Com certeza não é para nos esbanjarmos. Com certeza não tem a ver com fama, com glória, com honra pessoal. Deus coloca isso nas nossas mãos porque Ele nos convoca e nos chama para o exercício da mordomia.
Vocês sabem o que é o mordomo? Vocês lembram do mordomo? Eu não vou falar do Batman, não. Todo mundo fala isso quando fala sobre mordomo. Mas eu vou falar sobre criação. Quando Deus criou os céus e a terra, era tudo dele, não era? No final ele coloca a gente lá. E fala assim, ó, eu deixo vocês morarem aqui. É meu. Mas é de vocês também. Mas é meu. Vocês vão cuidar bem. Vocês vão fazer assim, assim, assado. Vocês vão fazer como eu faria. É isso. Isso é mordomia. Quando ele concede essas coisas preciosas, essas dádivas dos céus para cada um de nós, é porque tem um objetivo. E o objetivo não somos nós no centro. A ênfase não está em nós, mas está no outro. Está no serviço, para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, todo crente é chamado à mordomia. A mordomia é uma consequência da nossa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma consequência. A amizade com Jesus nos leva a esse propósito, não tem como fugir. Porque ele é rei. Nós nos tornamos amigos do rei. O que a gente faz? Serve o rei com toda alegria, porque ele é um rei bom, um rei justo e um rei que deu a sua própria vida por nós. E nós estamos comprometidos com esse reino. Por isso, meus irmãos, os meus dons, os meus recursos, os meus talentos e os seus não foram dados para minha glória. Não foram dados para chamar atenção para mim, para acumular influência, para adquirir poder, para me deleitar com a fama, para me gloriar no que posso fazer, para receber o crédito pelo que nunca poderia fazer ou produzir por conta própria, mas somente pela maravilhosa graça de Deus. É isso. Tudo que nós temos vem dele. Você pode imaginar toda habilidade, toda boa habilidade, que na sabedoria do Senhor nos foi confiada, toda ela pertence a Deus. Nós usufruímos, nós nos deleitamos com elas, nós nos alegramos, mas é do Senhor. Cada dádiva é um exercício, é uma convocação ao serviço, ao exercício da mordomia. Deve ser investida na missão, com o propósito de louvar a glória do doador do nosso Deus. E é isso, meus irmãos. Eu deveria ter colocado esse tema no sermão. A reconciliação que Jesus promoveu na cruz é um convite para que nós entremos na mordomia. Sirvamos a Deus nesse mundo. E eu quero contar uma breve história. E essa imagem é muito legal. Vou deixar essa imagem bonita para vocês. Nosso data show está meio velhinho, não está tão bonita como era para estar. Mas se você colocar lá Rembrandt, você vai encontrar essa imagem bonita no seu computador. É uma imagem muito legal. É de um homem cavando e cheio de tesouros ali, cheio de talentos para serem colocados naquele buraco. A história não é minha, a história é de Jesus, mas eu vou contar com as minhas palavras, a história de Jesus. Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, de deixar esse mundo, ele contou essa história para os discípulos, para falar para eles como que eles deveriam viver nesse mundo. E ele disse assim, eu vou comparar esse momento que vocês vão viver com a imagem de um homem muito rico, que tinha muitos poderes, muitas posses. E esse homem muito rico, ele sai em viagem. E quando ele sai em viagem, ele convida 3 pessoas para administrarem a riqueza que ele tinha naquele lugar. E ele concede para um desses homens 5 talentos. A gente pensa talento como uma habilidade, né? Não é nada disso aqui nessa história. Talento aqui significa 35 quilos vezes 5 de algo precioso, de um metal precioso. Como sou eu que estou contando a história, Jesus não definiu o que era, eu vou chamar de ouro, tá bom? Então ele tá falando aqui que ele entregou
5 vezes 35 quilos de ouro para uma pessoa e falou assim, vai administrar. Para outra, ele chamou outra e falou assim, e para você eu vou entregar 70 quilos de ouro. E você vai administrar esses 70 quilos de ouro. E para o outro, para o terceiro, ele falou assim, aqui para você tem 75 quilos de ouro. E ele falou assim, eu estou distribuindo de acordo com a capacidade de cada um. Porque as pessoas têm capacidades diferentes, não é? Habilidades diferentes, competências diferentes, poder, influências diferentes. Para cada uma ele distribuiu uma quantia. Quando ele retornou, depois de um tempo, esses servos foram prestar conta para ele. Aquele que tinha recebido 5 vezes 35, eu acho que é 175, eu esqueci de fazer a conta, ele voltou com o dobro, com 350 quilos de ouro. Isso é muito dinheiro. É um carro forte, né? E assim, um baita de um carro forte. 350 quilos de ouro ele colocou diante do seu senhor e falou assim, o senhor me deu 5 talentos, eu devolvo 10. Deu certo, consegui investir, fui bem sucedido. E aí, o Senhor vira e fala para ele assim, servo bom e fiel. No pouco que eu te dei, você foi fiel? Vou te dar mais ainda. Gente, olha que interessante. 175 quilos de ouro foi o pouco que eu te dei. Eu te dei só um pouquinho da minha riqueza para você administrar. Você foi fiel, eu vou te dar mais. Para o segundo, ele voltou não mais com 70 quilos de ouro, mas com 140 quilos de ouro. Ele falou assim, eu fui bem sucedido nesse tempo. E aí o Senhor vira e fala para ele, você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Chega o terceiro. E o terceiro, pode passar o próximo slide. Olha aquela imagem. Eles estão entregando, isso é uma xilogravura de 1712. Eu gosto dessas imagens também porque elas são bem antigas, né? Elas nos conectam com os nossos irmãos do passado. Olha o que o terceiro está fazendo ali. O terceiro, o que ele fez com os talentos? Ele não usou. Ele pegou tudo aquilo e enterrou. E ele falou assim, meu senhor é um homem severo. Se eu aparecer lá, não com 35 quilos de ouro, mas 34, eu estou perdido. E aí enterrou. Quando o Senhor chegou, ele desenterrou o tesouro e foi levar para o Senhor. Esse servo era preguiçoso. Ele não levava a sério o temor que ele tinha do Senhor. Isso era uma desculpa para ele enterrar. Ele não trabalhava com o que ele tinha recebido. Tudo que Deus deu para ele, ele não usava. Ele não servia as outras pessoas, ele não abençoava as outras pessoas. Ele não estava nem aí com a cidade. Ele não estava nem aí com a família. Ele não estava nem aí com os amigos. Ele não estava nem aí com ninguém, ele só pensava nele. E aí quando ele chega diante do Senhor, o Senhor, ele vira e fala assim, está aqui de volta. 35 quilos de ouro. O Senhor me deu, eu guardei, não deixei ninguém colocar a mão nele e devolvo aqui. E aí o Senhor vira e fala para ele, você é um tolo. Você é um tolo. Se você sabe que eu sou severo, pelo menos você teria colocado no banco. E eu ia receber juros disso. Mas nem isso você fez. Você vai para fora, você vai para longe. Porque você desprezou o que eu coloquei nas suas mãos. Meus irmãos, Jesus não está falando de dinheiro. Sabe o que pode ser esse talento? Pode ser a misericórdia dele por você. Quanta misericórdia você recebeu? Quantos quilos de misericórdia você recebeu? E quanta você deu? Quanta misericórdia você repartiu para outra pessoa? Quanto amor você recebeu? Quanto amor você repartiu? Quando eu tinha 16 anos, eu queria ser pastor. E meu pai ficou desesperado. Eu investi tanto na sua vida. Eu te dei uma escola boa, que me custou muito para pagar. Eu fiz muita privação e você vai ser pastor. Ele ficou decepcionado. E eu brigando com ele. E ele, não. E eu tinha uma tia,
católica, muito querida, muito especial, e ela teve uma sacada. Eu vou convencer esse menino usando a Bíblia. E ela me contou essa parábola. Eu tinha 16 anos. E ela falou assim, o que você vai fazer com os talentos que Deus te deu? Você vai virar pastor? Deus te deu tanto talento. Ser pastor é para quem não tem talento. Para quem não tem oportunidade, para quem não tem... Claro que ela não falou com essas palavras. Mas é isso que ela estava falando. Você não precisa ser isso. Você pode ser outra coisa. Você vai desperdiçar o que Deus te deu. Não faz isso, menino. Não faz isso. Ela não queria privar vocês de mim, né? Que pena. Mas ela não queria que eu fosse pastor. E eu decidi obedecer eles. Eu entendi diferente a parábola naquela hora. Eu percebi que tudo que Deus colocasse na minha mão poderia ser útil no reino dele. E o que eu quero ser, o que eu sonho ser ou fazer, pode ser que um dia venha acontecer. Pode ser que nunca venha acontecer. Mas eu quero sempre usar bem o que Deus colocou nas minhas mãos. Para quem não me conhece, eu virei engenheiro. Trabalhei como engenheiro. E eu achei que eu nunca mais teria oportunidade de ser pastor. Nunca mais. Lembra que eu tinha 16 anos? Sabe com quantos anos que eu fui ordenado? Com 40 anos. Sabe quando que eu fui para o seminário que eu queria ir aos 16 anos? Nunca. Meus irmãos, o que Deus põe nas nossas mãos, a gente vai fazer. O melhor que a gente pode. O que a gente vai ser no final, o que vai acontecer, se o seu sonho vai se realizar ou não, isso não é o mais importante. O mais importante não são os nossos sonhos se realizarem. O mais importante é a gente glorificar a Deus com a nossa vida, porque essa é a maior alegria que nós podemos ter na nossa vida. A maior alegria não são os nossos sonhos, a maior alegria é a glória de Deus. Quantos sonhos seus não foram realizados e não mudam nada a sua vida? Quantos sonhos seus não foram realizados e você dá graças a Deus por isso? Graças a Deus por aquele sonho que não foi realizado. Outros você fala assim, poxa, ia ser legal, né? Ia ser bom. Mas eu estou bem sem eles. Eu posso viver sem eles. O que eu não posso viver sem usar bem aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É isso, meus irmãos. A reconciliação que Jesus promoveu na cruz é um convite à mordomia. E Paulo também nos ensina que o exercício da mordomia tem um custo. Um custo. A mordomia exige de nós, no final, no versículo 28, fala sobre isso. Trabalho duro, fazer o melhor possível, não quer dizer que você vai ser o melhor, mas fazer o melhor possível, e segundo o vigor, a força que procede de Deus. É isso que nos move, é isso que nos capacita a exercitar os dons que Deus colocou nas nossas mãos. E aí é por isso que o apóstolo Pedro diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Lembra que eu perguntei isso para vocês no batismo do Renan e do Marcelo? Eu perguntei se vocês iam fazer isso. E vocês falaram que iam. Vocês não sabiam que a mensagem era essa, né? Mas por que vocês sabiam que vocês tinham que fazer isso? Porque, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas muito cruéis para não compartilhar o que Deus nos deu. Se tem alguém ao nosso lado precisando disso. O nosso coração precisa ser muito duro para a gente não usar em favor do outro aquilo que Deus nos deu. Aflição e sofrimento fazem parte de qualquer trabalho que venhamos realizar nessa vida. Não só do cristão.
O difícil é que muitas vezes o cristão sofre por fazer o bem. Não era o caso de Paulo? O difícil é quando a gente sofre injustiça. É mais duro, né? Mas se a gente está fazendo a coisa certa, vale a pena o sofrimento. Vale a pena encarar ele. E como que a gente encara o sofrimento e os desafios quando a gente está exercendo a mordomia cristã? Sabendo para quem nós estamos trabalhando. Quando a Ângela serve o Felipe serve a Liz me serve, eu sirvo a Dona Helena. Sabe o que acontece? Cada um está servindo a Deus em primeiro lugar. A primeira pessoa que nós estamos servindo é a Deus. Quando nós sabemos para quem nós estamos trabalhando e qual é o propósito do nosso trabalho, nós podemos servir com alegria e contentamento. Essa é a convocação. Esse é o convite para a mordomia. Vamos participar com alegria? Vamos trabalhar com alegria? Vamos colocar os nossos talentos, os nossos dons, os nossos recursos à disposição de Deus, à disposição do seu povo, da sua igreja. Mas não só, não vamos parar aí. Vamos colocar à disposição dessa cidade? Vamos fazer isso não de acordo com a nossa força e poder, mas de acordo com o poder de Deus que opera em nós. Amém? Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, com tua graça. Faz-nos crie em nós o compromisso de viver em unidade. Que sejamos um só corpo, o corpo de Cristo. Que haja o milagre da união. E que o mundo reconheça o reino de Cristo, quando em nós fluir teu amor, e andarmos juntos. Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, com tua graça. Faz-nos crie em nós compromisso de viver em unidade. Que sejamos um só corpo, o corpo de Cristo. Que haja o milagre da união. E que o mundo reconheça o reino de Cristo, quando em nós fluir teu amor, e andarmos juntos na alegria, juntos em adoração, juntos em chorarmos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo. Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, com tua graça. Faz-nos crie em nós o compromisso de viver em unidade. Que sejamos um só corpo, o corpo de Cristo. Que haja o milagre da união. E que o mundo reconheça o reino de Cristo, quando em nós fluir teu amor, e andarmos juntos, juntos na alegria, juntos em adoração, juntos em chorarmos,
pão. Somos teu rebanho, vamos crer.